Nós chamamos do último domingo do mês, nós chamamos o domingo do bom samaritano. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Todo último domingo do mês é uma oportunidade que nós temos de receber do Senhor uma cura, não somente física, mas na alma. Eu gostaria que você abrisse esse texto, capítulo 10, versículos 27 em diante, nós vamos fazer a leitura, mas antes você ouvisse aquilo que eu tenho a dizer. Eu quero dizer a você que as pessoas do mundo, elas estão percebendo que o mundo não é mais o mesmo já faz muito tempo. Por causa do quê? Por causa do capitalismo. Se fosse o capitalismo, o problema, Cuba seria o melhor país do mundo para viver. E o que nós vemos em Cuba? Pessoas sofrendo. Então o problema não está no capitalismo nem no socialismo. O problema está no homem em desconhecer verdadeiramente o plano de Deus na sua vida. Todo homem sem Deus está caído pelo caminho. Eu não esqueci como era a minha vida sem Deus. Nós, muitas vezes cristãos, pensamos como cristãos e não lembramos nós da vida que tínhamos sem Deus, sem a palavra dele. E é por isso que muitos entre nós julgam até mesmo quem está lá fora. Aquele que está mergulhado na lama do pecado, aquele que está muitas vezes no seu próprio caminho errado. E Deus não nos pôs aqui nessa terra para julgarmos a terra. Não, mas Deus nos colocou aqui e nos plantou nesta terra para que fôssemos luz do mundo. Um mundo que está jazendo em treva. O problema muitas vezes é o que o cristão, ele não conhece em essência o verdadeiro amor de Deus. Há muitos cristãos que estão infelizes porque olham o sucesso do outro. E a isso nós chamamos de inveja. Quando alguém é infeliz porque não consegue ter o mesmo sucesso que alguém, como é que é o nome disso? Pode falar alto. Como é que é o nome disso? Então hoje as pessoas são infelizes e foi feita uma pesquisa sobre essa questão de felicidade. Chegou-se a uma conclusão, uma pesquisa feita, que a maioria das pessoas que tem Facebook, que olham a felicidade alheia, tornam-se infelizes. As pessoas estão infelizes porque elas queriam viajar e não podem, queriam comprar e não podem. E eu pergunto, a culpa de quem é? Não é do capitalismo, não é do socialismo, não é do governo da Dilma. A culpa em si é do próprio homem que está caído pelo caminho. A culpa da infelicidade do homem é dele mesmo. Se em algum momento da sua vida você está vivendo de uma forma triste, deprimente, é você que deve buscar em Deus a força para você sair dessa situação. Ouça atentamente aquilo que eu esbocei aqui. Nós vivemos em um mundo contaminado pelo egoísmo e pelo prazer pessoal. As pessoas desprezam. Nós percebemos isso a nível em todo lugar. São poucos os que se interessam pela causa do necessitado. As pessoas desprezam os famintos,
as pessoas desprezam os doentes, as pessoas desprezam os aflitos. Há muitas pessoas que estão sofrendo, e você conhece muitas delas. Há muitas pessoas dentro das igrejas, inclui a nossa nesse contexto, que estão sofrendo. E sofrem da alma quando já existe um gozo espiritual. E por que sofrem? Há cristãos que, quando são perseguidos por causa da fé, se sentem tristes. A minha Bíblia diz que se eu sou perseguido por causa da minha fé, eu tenho que me alegrar. Alguém pode dizer amém? A minha família não me entende, pastor. O mundo não vai compreender as coisas da fé. Quem está em trevas não compreende as coisas da luz. O próprio Paulo diz: que concórdia há, olha só que bênção para nós, que concórdia há entre a luz e as trevas, que concórdia há entre os infiéis e os fiéis. Não existe, pelo contrário, não há concórdia, há contenda. Não por parte daqueles que são fiéis a Deus, não por parte daqueles que creem no Senhor. Nós não podemos julgar as pessoas, mas todas as vezes que alguém me vê na rua, elas sabem, isso é normal. Eu estou em algum ambiente, ou com a minha esposa, ou sozinho, ou com os meus filhos, tem gente que olha assim, ó. A gente percebe. Das duas, uma. Ou admira o pastor, porque é jovem, porque é casado, hoje ela está de leoa. É que ontem a gente viu um programa na Discovery, sobre o reino animal. Como o leão e a leoa, né, reproduzem. Ela veio de leoa hoje, aleluia. Vamos voltar para o contexto aqui. Você é a Bíblia do mundo. Vou repetir. Você é a Bíblia do mundo. Eu não saio pela rua, irmãos, eu não estou na fila do mercado dizendo: assim diz o Senhor. Você prega mais com as suas ações do que com as suas palavras. O por favor, o obrigado. Como você olha as pessoas, ou deixa de olhar a elas. O fato de você servir alguém, sem que alguém te conheça, ou você conheça alguém. As pessoas muitas vezes nos conhecem. E é por isso que hoje o mundo combate muito contra o cristianismo protestante. Porque se o protestante fosse de fato um protestante, o mundo já teria se convertido. Porque o mundo não está esperando somente uma mensagem falada, mas o mundo, faminto por Deus, está esperando uma mensagem prática. E vou dizer, o mundo clama por salvação, o mundo caminha na escuridão, e o mundo está clamando por luz. Não é preciso fazer muito, basta analisarmos historicamente o homem. Nós veremos que há uma decadência. Nós veremos que há um resumo histórico de um homem que nessa geração nunca teve tanto e ao mesmo tempo nunca foi tão pobre na alma. O mundo clama por salvação e o mundo, na sua escuridão, na escuridão da alma, clama por um Deus vivo. As pessoas hoje estão se cansando de servir a um Deus que não fala, a um Deus que não apalpa. Salmo 115 diz isso: o nosso Deus é o Criador dos céus e da terra. Se Ele é tal Criador dos céus e da terra, Ele fala, porque a Bíblia diz que Deus fez o mundo pela sua palavra: haja luz. E a luz existiu.
Quando Deus disse haja luz, Deus não chamou a Celeste. É um Deus que chama a existência tudo que há pelo poder da sua palavra. Agora veja, o homem sem Deus não busca no Criador a sua resposta. O homem sem Deus, na sua escuridão, cego como é, procura na criatura, nas coisas formadas por mãos. Se você olhar ao seu redor, você verá tudo que foi extraído da terra. A roupa que você usa um dia foi extraída da terra, era uma planta, algodão, poliéster. Tudo, a sua cadeira que você senta é plástico, um dia veio da terra, é um derivado do petróleo. Os tijolos que sustentam esta estrutura, um dia foi barro. Tudo veio do pó e ao pó retornará. Então, como o homem pode, na sua escuridão, buscar um Deus que não fala? É por isso que existe tantas pessoas sofrendo, porque a sua alma clama por um Deus vivo. Salmo 42, no versículo 2, na parte A do versículo, se você quiser anotar, anote. Davi diz: a minha alma tem sede de um Deus vivo. Diga: a minha alma tem sede de Deus. E um Deus vivo, está escrito aí. Enquanto o homem, ele busca na criação um Deus, existe um Criador. E se é algo criado pelas mãos do homem, tem um dia para nascer e um dia para... Então, como um Deus pode morrer? Como entregar nossa alma para um Deus que morreu? Espera aí, pastor, mas Jesus não morreu? Sim, ele morreu, mas ele ressuscitou. E ele não morreu porque ele era frágil. A Bíblia diz que bastava ele clamar aos anjos para que os anjos o tirassem de lá. Mas ele morreu para que nele toda a humanidade perdida pudesse encontrar salvação. E nisso nós expressamos a sua graça e o seu amor. Então Jesus morreu sim, mas através do seu poder como Deus, o próprio Deus, ele voltou a viver, porque a morte não tem poder sobre ele. Ele tem poder sobre a morte. Por isso Paulo diz que nem a morte e nem a vida nos separará do amor de Deus. Ele já nos amou antes da nossa existência. Ele é vivo. A Bíblia diz que ele é um Deus sempiterno, um termo antigo que refere-se à sua eternidade. Não tem início e não tem fim. Então, como as pessoas no mundo clamam, como elas buscam nas coisas criadas a resposta? Como elas na sua fé buscam nas coisas criadas uma resposta? Em algo que tem olhos, mas não vem. Salmo 115 diz sobre isso. Tem boca, mas não fala. Tem língua, mas não sai som algum da sua boca. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Tem nariz, mas não cheiram. E nós não podemos recriminar as pessoas por elas crerem desta forma, porque nós cremos num Deus vivo, amém? Mas há muitas pessoas doentes na igreja, que não estão esperando em Deus, que estão sofrendo porque querem, pastor, eu não vejo a hora de casar. Calma, irmão. Moça, calma, não viva a ansiedade. Se você tem 17, 18 anos, que coisa linda. Aproveite esses anos da sua juventude. Tem uma vida inteira pela frente. Cuida para quem você vai trazer para a sua vida. Porque depois que casa, casou. Espera. Ai não, tem moça de 18 na igreja. Ai gente, meu Deus do céu, mas e se eu ficar solteiro? E se você for viver até os 100 anos? Você só tem 18. Você vai colocar uma pessoa na sua vida para viver com você 82 anos do seu lado? Calma, vai devagar. Deus já está falando com as moças aqui da igreja. Amém? Ai, mas eu tenho que achar os bonitos, porque olha, tem muito solteiro feio.
Os bonitos casam rápido. O que falta no mercado não é beleza, é homem de verdade. Porque hoje até no Photoshop, facinho no telefone, não precisa mais nem comprar o programa. Hoje o celular tem aquela limpador de imagem. O cara é cheio de espinha, passa o filtro. Nossa, que gato. Vai conhecer ele pessoalmente para te ver. Quando ele fala, derruba 3 com o hálito dele. Enquanto o homem não encontra em Deus a sua verdadeira resposta, ele continua caído, ele continua triste, ele continua mergulhado no vazio da sua existência e prostrado em meio aos seus problemas. E veja, que interessante isso aqui que eu pesquisei. Segundo Dr. Drauzio Varela, quem conhece o Dr. Drauzio Varela? Eu gosto muito de ver as matérias dele. Leio e fiz uma leitura interessantíssima. No mundo, em 2012, essa data, tá? De lá para cá muita coisa aconteceu. No mundo, em 2012, havia mais de 360 milhões de pessoas com depressão. Maior parte desse número estão nos países ricos. Isso prova para você que nem a riqueza é capaz de preencher o vazio do homem. Um dos países com maiores índices de depressão são países desenvolvidos. Nós temos numa escala de 1 a 10 países, o Brasil encabeçando a lista dos países de terceiro mundo. Há mais de 18 milhões de pessoas no Brasil, dados da Organização Mundial de Saúde. 17 milhões de brasileiros que sofrem de depressão. Dá quase 10%. Nós hoje somos em 200 milhões de habitantes no Brasil. A Organização Mundial da Saúde afirma que até 2020, dados de órgãos como esse, a depressão será a segunda causa de doenças que vão afastar as pessoas do trabalho. O que a saúde está dizendo a nível de ciência? O homem está num declínio emocional. Eu pergunto para você, com tecnologia, com ciência, com informação, as pessoas não estão ficando felizes, irmãos? Meu Deus, as pessoas hoje elas têm tudo para ser felizes. Aqui dentro desse aparelho, tem tudo que nos anos 80 eu sonhava em ter. Tem máquina fotográfica, tem gravador. Você lembra dos anos 80? Um Walkman era desse tamanho. Você colocava uma fita cassete. Você saía na rua andando com aquele negócio desse tamanho aqui. Amarelo. Você queria ver um filme, você tinha que ir numa locadora, pegar uma fita VHS, que às vezes só tinha 2. Hoje você assiste no YouTube. As pessoas estão consumindo tanto que hoje, quando lançaram o iPhone 6 Plus, S Plus, é isso? É o novo. 6S Plus, é isso. Ah, eu sei lá, é o novo. O primeiro a comprar foi um. Que legal! Pergunto para você, daqui a 1 ano, esse telefone já não é mais nada. As pessoas estão buscando nas coisas materiais a felicidade. E é por isso que esse dado não é meu, é um dado da OMS. Daqui a 5 anos, a depressão será a segunda causa de doença, que vai afastar as pessoas do trabalho. Você deve conhecer algum depressivo, ou você mesmo está passando por isso e não sabe. Esses dados de 17 milhões de brasileiros com depressão são dados oficiais. Fora as pessoas que estão com depressão e não sabem. Vendo essa semana notícias, vi que 4,5% da indústria caiu de um ano para cá. A construção civil caiu 4% o crescimento. Então há uma crise iminente no Brasil, há muitas pessoas preocupadas, mas há um segmento da sociedade que comemora. A cervejaria cresceu 17%. E aí nós vamos aos dados do consumo do álcool no Brasil. 40 mil pessoas morreram em 1 ano, direta ou indiretamente por causa do álcool. Eu pergunto para você, de quem é a culpa? Do PT? Eu não estou aqui para defender o PT, gente. Mas maior parte dos brasileiros escolheram um governante. Não é hora de protestarmos. O protesto é na urna. A gente tem direito a voto.
É hora de orar e clamar a Deus por nossa nação. Amém? É hora de nós olharmos para Deus e dizer: Senhor, o mundo já passou por muitas crises, mas todas as crises que o mundo já passou, aqueles que um dia confiaram em Ti e esperaram no Senhor, o azeite multiplicou, o maná caiu do céu. Até em momentos de morte, quando alguém clamou, Deus operou. Sabe o que o mundo precisa? Não é de um novo governo. Aliás, vai chegar um novo governo que vai governar o mundo todo daqui a um tempo. Eu não vou estar aqui para ver isso. Vai chegar denominado como governador da paz. O seu título será paz, mas a sua verdadeira intenção é destruir o homem que confia ainda em Deus. É o governo do anticristo. Nós não estaremos mais aqui. Mas tudo está indo para lá, irmão. Agora, seja a crise que for, seja a adversidade que for, se o homem a cada dia mais mergulha no caos da alma, eu disse semana passada que a nossa alma é eterna, e é por isso que a nossa vida e o nosso coração depende totalmente desse Deus que é vivo. O homem clama por Deus, a sua alma deseja por Deus, e Deus deseja salvar o homem. Amém? Aliado a isso, quando a necessidade encontra a fé, quando uma necessidade encontra a fé, o poder de Deus se manifesta. Muitos estão caídos no caminho, muitos estão sofrendo de depressão, de enfermidades, dores que remédios não curam. Há pessoas que são totalmente dependentes e psicotrópicos, elas não estão tomando remédio, como remédio para gripe, ou como remédio para tratar de uma amidalite, ou faringite, que você toma um remédio de uma semana e cura. Não é isso que eu estou falando. Há pessoas que passam a sua vida dependentes de remédio. Escute o que eu estou te dizendo. Há muitas pessoas que não conseguem ter um gozo e uma alegria para viver. Há pessoas que estão sangrando ao caminho da vida, já foram saqueadas pelo mundo. Muitos estão feridos por causa de situações que a vida proporcionou. Eu tinha razões para chorar hoje. Mas quando eu olho para dentro de mim, eu percebo o quão maravilhoso Deus é. Eu sinto saudade da minha mãe. Eu também sofro como filho, sofro como pai, sofro como marido. Porque a vida nos proporciona situações de sofrimento. Quem disse para você que você estaria livre de aflições? João 16, versículo 33 diz o contrário. No mundo. Mas ele disse uma palavrinha antes: tenho-vos dito estas coisas, para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis, mas tenham bom ânimo. Olha o que Jesus está dizendo: tenha bom ânimo. Jesus está dizendo o quê? Fica desanimado mesmo, rapaz. Mostra para o mundo o quão triste você é. Quem encontra Jesus pelo caminho é curado por Ele. O bom samaritano é aquele que parou o curso da sua viagem para tratar das feridas daquele que está caído. Muitos lá fora estão sem forças e não há quem os levante em meio às dificuldades. Muitos estão feridos sem ter quem os cure. É por isso que o domingo do bom samaritano serve para que nós sejamos curados e venhamos a ser agentes do bom samaritano que é Jesus. Eu não sei, na minha Bíblia nós já vamos estudar, irmão. Se nós não praticarmos aquilo que Jesus disse, então Ele não vive em nós. Então nós somos religiosos como os levitas e como os sacerdotes. Vamos ler a Bíblia? Nós vivemos em tempos difíceis. Paulo já disse isso há 2000 anos atrás.
tal como era no tempo de Jesus. Eu não estou lendo a Bíblia, eu estou lendo aqui meu esboço ainda, tá? Tem gente que está acompanhando na Bíblia. Tal era o tempo de Jesus, preste atenção no que eu vou lhe dizer. O tempo em que Jesus veio era um dos tempos mais difíceis para o povo de Israel. Tão difícil quanto aquela época em que eles foram escravos no Egito. Não era o PT que governava na época de Jesus, mas Roma, irmão, cobrava impostos de Israel ou de toda a nação que eles dominavam. Roma abriu estradas. Cada peregrino, cada pessoa que transitava de uma cidade a outra, pagava impostos altíssimos. Roma recolhia impostos como nenhuma outra nação, era um dos maiores impérios. Roma se considerava um grande império, tal que achava que o seu poder seria para sempre. Mas o profeta Daniel disse que nenhum governo é para sempre, exceto o governo de Deus. Havia no tempo de Jesus assaltos. Existia, irmão. Não havia armas de fogo como existe hoje, mas havia assaltos, havia roubos, havia ladrões como nunca antes. Não somente ladrões da fé, existiam ladrões que caminhavam pelas ruas, que roubavam. Havia violência, havia sofrimento. As viúvas e os órfãos eram desprezados nos dias de Jesus. O povo de Deus, o povo judeu, sofria, era um povo frio e um povo que se afastava de Deus por causa de uma coisa: religiosidade. Um povo que se orgulhava do seu Deus, mas que estava distante dele. Por quê? Porque todas as vezes que nós falamos de Deus, mas não praticamos o que Ele disse que nós deveríamos praticar, nós estamos distantes dele. Nos tempos em que nós vivemos, há muitas pessoas que sofrem, há muitos caídos, há muitos enfermos, há muitos aflitos. Caídos que precisam de ajuda, enfermos que precisam de cura e aflitos que esperam por consolo. Há muitos que sangram perto de você, esperando que alguém feche as suas feridas. Deus não te deu uma espada na mão para ferir a pessoa que está próxima. A espada que Deus te deu é a palavra dele, que está na sua boca, para curar pessoas. Se você sangra pessoas, então você não está do lado daquele que é o bom samaritano. Já existe um ladrão que Jesus denomina o ladrão espiritual, que saqueia, que mata, que rouba. Lucas 10, 27. Respondeu Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe: respondeste bem. Na verdade, o versículo 27 não foi Jesus, foi o próprio religioso que indagava Jesus. Nós não lemos o texto anterior, tá bom? A resposta era não de Jesus, mas era do religioso. No versículo 28, Jesus então disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Versículo 29, o interlocutor aqui então é o homem, o religioso, que desejava apregoar o que em Jesus? Uma tentação. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Havia homens querendo descobrir de Jesus algum erro, alguma falha. Jesus, quem é o meu próximo? Jesus então responde no versículo 30, este texto: descia o homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o,
passou de largo. De igual modo também vinha um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Versículo 33. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. E pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro. E disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastais, eu te pagarei quando eu voltar. Versículo 36. Jesus lhe pergunta: qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões ou dos salteadores? Então ele respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: vai e faça da mesma maneira. Espírito Santo, fala conosco. Do que adianta, Pai, um discurso, uma palestra, um sermão, se não é o Senhor operar e agir em nós e através de nós? Remova do nosso coração todo pensamento, Pai, de egoísmo. Seja exaltado somente o Teu nome nesse lugar. Que a cada um de nós, Pai, a quem o Senhor já nos deu este privilégio de ouvirmos a Tua palavra, que possamos nós aprender do Senhor a fazer o bem, Pai, a olhar as pessoas com o Teu olhar, não com o nosso. Fala conosco pelo Teu Espírito, pela Tua palavra, se nós declaramos o Teu amor aqui neste lugar. Diga amém. Quem é que usou de misericórdia? Diga, o bom samaritano. Bom, pois bem, nós temos que entender o porquê do bom samaritano. A maioria das pessoas não sabem. Mas havia em Gerizim, era um monte, um templo construído no ano 331 antes de Jesus nascer. Era na cidade de Sicar. Por que que os samaritanos construíram este templo? Vou explicar o porquê. Quando os judeus foram levados ao exílio para a Babilônia, restou alguns poucos em Israel. A cidade foi totalmente destruída. Os que ficaram se instalaram nessa região de Sicar, do monte Gerizim, em torno deste monte. E a partir daquele momento, aquele povo, por causa do próprio fato de Deus ter rejeitado a cidade de Jerusalém, aquele povo se ausentando de Jerusalém, indo a Sicar, que fica no meio do caminho entre Jericó e Jerusalém, esse povo começou a ter práticas pagãs. A idolatria começou a entrar no meio daquele povo que havia ficado em Jerusalém. Anos mais tarde, quando Esdras, quando Neemias começaram a levantar-se para reconstruir o templo e regressaram a Jerusalém, preste atenção aqui em mim, por favor. Eles regressaram e os judeus que estavam lá na Babilônia, voltando agora, não queriam a ajuda dos samaritanos. Por quê? Porque é como se esse povo samaritano tivesse rejeitado a fé desse mesmo povo que havia sido levado cativo. Resumindo, o povo de Israel sofria muito. O povo samaritano cria na Torá como o povo judeu. O problema era o local do culto. Para o judeu, o lugar de adoração é Jerusalém. Para o samaritano, o lugar de adoração é Gerizim. Você entende por que em João 4, Jesus encontra a samaritana e ela pergunta: Senhor, lá em Jerusalém dizem que lá é o lugar da adoração.
Aqui os nossos pais dizem que é no Monte Gerizim. Afinal, qual é o lugar certo para adorar o Senhor? Jesus disse, nem lá e nem lá. O Pai procura os verdadeiros que adoram ao Pai seja no monte ou seja aqui. Seja no meio do sucesso ou do fracasso. Seja cantando no altar de uma igreja, ou como Paulo e Silas dentro de uma prisão à meia-noite na hora mais escura. Deus não procura altares. O altar onde Ele habita é o seu coração. Ali Ele sabe se de fato somos verdadeiros ou falsos. Agora, quando Jesus fala do bom samaritano, está falando que levitas e sacerdotes não tinham tempo. E não tinham tempo e não pararam ou não fizeram pelo próximo aquilo que Deus já havia ordenado. Esse texto que eu li, do versículo 27, está escrito em Deuteronômio. Amarás o Senhor teu Deus, diga, de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento e com todas as forças. Diga, e ao próximo, como a ti mesmo. Veja, e ao próximo. Se você ama a Deus, ame o próximo. Porque o amor de Deus se manifesta no amor ao próximo. O religioso, o sacerdote, não tinha tempo. O levita não tinha tempo. Irmão querido, quem diz que não tem tempo para ser instrumento de Deus, para curar pessoas, não passa de religioso. E eu queria falar sobre 12 ações que o bom samaritano fez. A primeira ação, ele viu o necessitado. Pergunto, você tem visto o sofrimento das pessoas? Porque todos veem, ou alguns fazem de conta que não estão vendo. Deus coloca pessoas do seu lado. Eu disse que nesse mês Deus colocaria pessoas do seu lado com sofrimento na alma, angústia, aflição. E não venha você dizer, pastor, eu não encontrei ninguém assim. Porque você sabe que há muitas pessoas que estão cercadas de problema, que estão vivendo no meio aos problemas, e você as conhece. Ou nós vemos e tomamos a segunda ação que o bom samaritano tomou. No segundo tópico diz, ele se moveu por compaixão. Agir por compaixão é sofrer com a pessoa e tomar uma atitude por ela. Alguém pode dizer, pastor, mas para fazer isso tem que amar realmente. Olha, irmão, o evangelho é o evangelho do amor. Ou nós amamos ou somos impostores da fé. Charles Spurgeon diz, ou um cristão é um missionário ou é um impostor. A mulher samaritana, do capítulo 4 de João, quando Jesus disse a ela, vai e chama o teu marido. Ela disse, Senhor, eu não tenho marido. Dissestes bem, mulher. Tu tivestes 5 e o que tu tens agora não é teu. Vejo que és profeta. Jesus deve ter feito o que naquela hora? Batido no chão, levantado a mão? Não, irmãos. Jesus falou aquilo porque amava aquela mulher e desejava torná-la uma missionária. E ela se tornou. Ela correu ao povo samaritano, dizendo-lhe, vejam, vocês precisam ouvir e ver o homem que falou como a minha vida está. Esse é o prometido de Israel. E então os homens vieram ter com Jesus, e quando ouviram Jesus falar, ao meio-dia, no meio do sol, eles ouviram e creram em Jesus. E a Bíblia diz que já não criam mais pela experiência da mulher, mas porque ouviram ele falar. A palavra de Jesus precisa ser pregada. Não tenho tempo, pastor, a minha família, cuide bem da sua família.
é mandamento que nós devemos cuidar dos nossos, senão nós negamos a nossa fé. Mas leia o que está no contexto disso. Pastor, eu tenho muitos filhos. Claro, pai e mãe pôs filho no mundo, tem que ser responsável por eles. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Os teus filhos estão vendo o teu interesse pelo próximo. O que o seu filho vê ou sua filha vê? O seu interesse só em ter as coisas. Eles vão crescer e eles vão querer ter as coisas. A sua casa não entra ninguém? Vive limpa para você e seus filhos entrarem? Não, Deus o livre. Lá em casa eu não gosto de bagunça. Eu não sei quem vem sentar no meu sofá. Deixa eu te dizer uma coisa. Os teus filhos vão crescer. Eles vão praticar o que você pratica. Se é religião, é religião. Se é amor ao próximo, é amor ao próximo. Ouviu, moveu-se por compaixão. Terceiro, se aproximou. Tem gente que quando vê o necessitado foge. Quem que fugiu aqui no texto que nós lemos de Lucas? Quem? Vocês estão aí, irmãos? Se alguém estiver desinteressado, pode ir embora. Não sou o Silvio Santos, hein? Não estou aqui para te dar dinheiro. Nem Deus. Ele te dá tudo, que é mais do que o dinheiro. Amém? Vou perguntar de novo. Quem que fugiu do homem caído ao caminho? Está cheio assim as igrejas. Cheio, 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 cheio. Aqui dentro está cheio. Passa mais de 1000 pessoas durante a semana. A maioria delas querem resolver o seu problema. Mas quando você passa a cuidar do problema do outro, a se interessar pela causa do necessitado, Deus cuida do problema que você não resolve. O dia que Deus me der, eu vou cuidar do outro. Você nunca vai ter. Como é que eu vou cuidar dos outros se eu não sou nem tratado direito? Você acha que eu sou perfeito, irmão? Você acha que às vezes não me bate uma ira? Você acha que às vezes na minha mente o diabo não planta coisas para tentar fazer algo errado? Eu rejeito aquele pensamento. Agora, eu te digo uma coisa. Você não pode impedir um passarinho pousar na sua cabeça. Mas você pode impedi-lo de fazer um ninho. E tem um monte de crente que a sua cabeça é um ninho do inferno. Eu não sei, pastor, eu penso essas coisas. Eu vou fazer o quê? Rejeita! A Bíblia diz que nós temos que ter a mente de Cristo. Aliás, a minha Bíblia diz isso, a sua deve dizer também. Jesus um dia estava dentro de uma casa e a sua família estava do lado de fora. Eu vou dizer, Jesus estava dentro e a família estava fora. Por quê? Porque a visão de Jesus era amar o próximo. E a família de Jesus era, ele tem que cuidar da marcenaria que era do pai dele. O maior negócio que um homem pode fazer é ganhar uma alma. Eu não sei quantas você vai apresentar para Deus naquele dia. Suas mãos vão responder tudo que você tem feito para Deus. Está tudo escrito nela. Ele se aproximou. O quarto, ele viu, moveu-se, por compaixão se aproximou e atou-lhe as feridas. A primeira coisa que ele faz, eu preciso estancar o seu sangramento. Tem gente que parece que ela existe só para ferir os outros. Chega alguém, conta o seu problema. Ah, é? Meu Deus, Deus te ajude, rapaz, misericórdia. E ele sai dali e ele começa. Está sabendo que o irmão está quebrado? Está sabendo que vai separar? Está sabendo que o filho está na droga? Está ferido. O sangue que estava escorrendo lá, está escorrendo agora aqui. Tem gente que põe a mão na ferida do outro e não é para estancar, mas é para abrir a ferida. Se é para abrir, é para limpar e depois fechar. Quinto, quando o pastor fala 12, já tem gente, meu Deus, 12, será que o pastor vai demorar? É porque você ama muito o seu tempo e você não tem dado tempo para Deus, deve ser por isso. Quinto, aplicou azeite e vinho.
Sabe o que aquele homem estava fazendo? Transportando duas mercadorias de valor, azeite e vinho. E ele despendeu, ele abriu mão do que ele tinha para estancar e curar o ferimento daquele homem. Tem gente que não abre a mão de nada, não abre a porta da casa para fazer um culto, não abre a porta da casa para fazer um núcleo, não abre, se quiser, vem a mim, vem a mim, vem a mim. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Tem aqueles que é só vem a nós, ao vosso reino não vai nada. Tem gente que não dá parabéns para ninguém no aniversário dos outros, mas quando chega o aniversário dele, eu vou excluir todo mundo do Facebook porque não mandaram parabéns. Ele está interessado nele. Quando o Evangelho diz, negue-se a si mesmo. Promova a fé, não se promova. Deus não tem compromisso com um nome de alguém. Deus tem compromisso com o nome de Jesus. Aplicou azeite, será que você tem dado o seu melhor? Despendido o seu tempo? Sexto, ele o carregou até a sua cavalgadura. Irmão, ele fez força. Quais são as forças que você tem feito por alguém? Sétimo, o levou a uma hospedaria. Ele pensou, não vou deixar esse homem aqui, vou levá-lo a um lugar seguro. Quando alguém ama uma pessoa, quando alguém ganha uma alma, a pessoa está interessada em levá-la para o reino. Agora se vira, cara, já falei de Jesus para você, se vira. Peraí, onde está o amor de Deus? As pessoas não conhecem o Evangelho como você conhece, as pessoas não conhecem as Escrituras como você conhece, se é que você as conhece. Hoje os cristãos estão cada vez mais compromissados com as redes sociais. E é uma bênção, irmãos, a rede social. Você manda uma mensagem no WhatsApp, os grupos que nós temos aqui na igreja, meu Deus, você manda uma mensagem, todo mundo lê. Tem como saber se a pessoa leu, a hora exata que ela leu. E não adianta dizer assim, eu não vi, pastora, está lá, leu. O nosso conselho, nós temos um grupo de superintendentes, são 36 no estado todo, eu sou um deles. O nosso presidente manda uma mensagem para todos os superintendentes, instantâneo, na mesma hora todo mundo lê. Muito bom a tecnologia, mas as pessoas estão gastando demais o seu tempo na curiosidade alheia e pouco no serviço cristão. E você vai prestar conta para Deus. 7, ele levou para uma estalagem. 8, cuidou dele. Você está anotando aí? Está aqui, pastor, estou anotando tudo aqui. Glória a Deus. 9, deixou dinheiro e o deu ao hospedeiro. 2 dinheiros, representa 2 dias de trabalho. Ele pagou e disse, estou deixando aqui o que ele tiver de despesa, fale comigo depois. 10, intercessão e amor, ficou com ele. 11, cuidou dele e pagou todas as despesas. E 12, disse para o homem, eu vou voltar. Sabe quem é o bom samaritano? É Jesus. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 2. Eu tenho 10 minutos para encerrar. Quem quer que eu pare, diga amém. Você já está ligado, né? Você já aprendeu, né? Irmão, eu fazia isso aqui. Cada igreja que eu ia lá na Europa pregar, eu dizia assim, quem quer que eu pare, diga amém. E um monte de gente, amém! Aí eu perguntava ao pastor, posso continuar? Posso, eu só vou continuar porque o vosso pastor é o cabeça aqui, então. Amém. 1 João 2, lá no finalzinho, Apocalipse, antes tem João, epístola, não é o Evangelho.
2, versículo 3 e 4. Achou? Nisto sabemos que o conhecemos. João está dizendo assim: vamos fazer um teste para saber se nós conhecemos a Deus. E a resposta qual é? Se guardarmos os seus. Então, o mandamento qual é? Amar a Deus, pastor, porque o próximo já era. Não mudou. Versículo 4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guardo os seus mandamentos, ele é o quê? E nele não está a... Olha o testezinho fácil que a gente pode fazer. Eu disse aqui que o cara, o bom samaritano, abriu mão do próprio dinheiro, do vinho, do azeite, pagou a hospedaria e cuidou dele, e depois, cuidando dele, disse no outro dia, eu vou, mas eu volto, e quando eu voltar eu pago as despesas dele. O Senhor vai retribuir cada um, aquilo que cada um fez, com aquilo que Deus deu. Existe riqueza no mundo espiritual, riquezas que Ele deseja entregar para nós, para a igreja, amém? Deus não entrega riqueza para a própria vaidade do homem. O único propósito da riqueza no reino é a promoção do evangelho. Vai para o capítulo 3 agora, no mesmo livro. Então, se eu digo que eu conheço a Ele e não guardo os seus mandamentos, a Bíblia diz que eu sou o quê? E se eu sou mentiroso, então João 8,44 diz que o pai da mentira é quem é? Capítulo 3, versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amém? Olha aí o mandamento do amor. Não é? Então eu compilei errado. Vamos achar aqui. E dá sua Bíblia aí agora então. Vai na minha mesmo aqui. Não posso deixar passar, né, irmãos? Aí eu errei. O texto está certo que eu li. O obreiro acha para mim aí. É exatamente como eu compilei. É versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Espera aí. Não, Romanos 12, 10. É verdade, compilei errado. Não, obrigado. Vamos para 1 João 3? Vai lá, depois a gente vai para Romanos. Eu quero em 1 João 3, fica aí, não sai desse livro. Fica aí. Vamos ver. No capítulo 2, a gente já leu. Vamos para o 3. É versículo 11. Não está certo, é que eu compilei errado. É 3:10, só que ali é a leitura de Romanos. Versículo 10, na King James. Deste modo, conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do... 2 pontos. Quem não pratica justiça não procede de Deus, nem tampouco aquele que não ama seu próprio irmão. Versículo 11. Ora, a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta. Qual é o mandamento? Que nos amemos uns. Tem que amar. Agora, versículo 16. Agora eu compilei certo. Conhecemos o amor nisto. Tá certo? Que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos
matar as pessoas que nos invejam. Não está assim. Puxa vida, vamos lá. Ele nos amou, deu a vida por nós, e nós devemos pedir tudo para nós. Nós devemos dar a vida pelos... Eu acho que a gente não pode mais brincar de igreja. Porque a Bíblia diz que a quem Ele dá, Ele cobra. Então, se a gente está brincando na igreja, irmãos, de fé, você imagina, Deus te deu um antídoto para você não sofrer a morte. E você pega aquele antídoto e Deus diz assim: eu te curo e eu te dou o antídoto para você salvar outras pessoas. Vá, salve a outros, dê a vida por elas, entregue o antídoto o máximo de pessoas que você puder dar. E você pega o antídoto, guarda na sua casa e diz: não, vai faltar para mim. Se você morrer hoje, se Ele encontrar antídoto na sua mão, e você não usou o seu talento, o dom que Ele te deu, você vai para o mesmo lugar que os feiticeiros, que os fornicadores, que os adúlteros, que os profanos, que a Bíblia diz. Olhe para a sua mão. Deus deu talentos para você, que você recebeu quando nasceu. Diga: eu recebi talentos. É para o reino. Agora põe a mão sobre a sua cabeça. Diga: eu recebi dons. Dons espirituais. É para o reino. Põe a mão no seu coração. Diga: eu recebi um ministério. É para o serviço na igreja. Não, pastor, não recebi talento. Irmão, vou te dizer o que é um talento. Eu barriquelo. Não. Não é isso. O Neymar recebeu um talento de Deus. Você pode treinar 1000 anos futebol. Você nunca vai ter o talento que ele recebeu de Deus. Messi. Deus deu um talento, isso é talento, a pessoa nasce com aquilo, ela aperfeiçoa, mas ela já nasce. Por isso que o ITQ, teologia, ele não cria talento ao pregador, ele aperfeiçoa o dom que Deus já deu ao pregador. Talento você recebe. Eu lembro-me quando eu tinha 6, 7, 8 anos, minha mãe dizia assim: o que você está fazendo, meu filho? Eu pegava o paletó do meu pai guardava uns paletó dos anos 70, bonito, irmão, tinha umas gravatas bonitas, e eu colocava aquilo e eu fazia um microfone de madeira, e não tinha ninguém na minha família que era pastor, não tinha missionário, não tinha, mas eu me trancava no quarto e eu ficava falando o tempo todo, e a minha mãe abriu o quarto e dizia assim: tira, e o terno do meu pai fazia assim, ó. Sabe o que eu creio? Aquele que me chamou no ventre da minha mãe estava me aperfeiçoando. É quando eu era muito tímido demais, eu tinha irmão, até quando eu entrei na faculdade, quando o professor chamava o meu nome, Leandro Lorenzetti, eu respondia, mas ficava vermelho. Falava Lorenzetti, todo mundo ria. Eu era tão bobo. Porque o Lorenzetti sempre está por cima. É chuveiro. Eles riam da minha cara. O chuveiro. Se eu tivesse a sabedoria de hoje, como não tinha no passado. Complexo. A vida nos leva muitas vezes por causa de sofrimento familiar, por causa de problemas na família, por causa de problemas de relacionamentos, pai e filho, mãe e filha, irmãos. Os relacionamentos vão nos fechando, a gente vai crescendo, vai deixando a inocência, e aí o mundo, irmãos, vai nos fechando, e aí nós vamos ficando caídos pelo caminho. Versículo 17: quem, pois, tiver bens no mundo, não é assim que está? É assim? Bens, recursos materiais, e vendo seu irmão necessitado, e lhe fechar as suas entranhas,
como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. O amor não é um discurso, o amor é uma prática. Jesus está voltando. E o que eu e você vamos apresentar para Ele? Ele nos curou e deseja nos curar todos os dias. 1 Pedro 1:22. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. E para finalizar, Romanos 12. Esse sim agora eu vou ler, versículo 9 e 10. Romanos 12, 9 e 10. Você tem aí, pastora? Por favor, leia para mim enquanto eu bebo uma água. Romanos 12, 9 e 10. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. A gente devia se envergonhar do evangelho que nós temos pronunciado. Não por causa do evangelho, mas por causa da nossa prática cristã. O amor não seja fingido. Deus vê o amor que você tem por Ele quando você vem na igreja, quando você entra por essas portas, quando você canta. Mas Deus também vê o seu amor quando você está de segunda a sábado lá fora. Ele vê o seu amor quando alguém vai atravessar a faixa de pedestre e você para e você diz: pode atravessar. Porque quando a gente dirige, a gente quer passar correndo. Mas quando a gente vai atravessar uma faixa, ignorante, vai devagar. A gente sempre olha para o nosso... Uma fila de supermercado. As pessoas não têm mais paciência. Idosos andam em pé no ônibus, enquanto tem jovens no Facebook, sentados. Aí você pode dizer, de quem é a culpa? Da Dilma? Porque parece que agora tudo que é errado é a Dilma. A Dilma é um fantoche, irmão. É claro que tem uma quadrilha aí espalhada pelo Brasil, mas existe quadrilha dentro do presídio e fora também. Existe corrupção em todos os meios, inclusive dentro da igreja. Tem gente que faz negócio na igreja com o irmão. Irmão, vamos fazer aquele negócio? O irmão faz e não paga. Como é que é o nome disso? Corrupção. Sonegar oferta e dízimo, corrupção. E tem gente sentada se alimentando, é a ovelha do aprisco do Senhor, se alimenta da palavra, mas o dízimo eu não concordo, porque a tua alma é uma miséria. A tua alma, ela busca em essência o Deus vivo. Ah, mas eu não sei aonde vai a administração do dízimo. Verdade, irmão. É por isso que sempre a gente está no escuro, no calor e em pé aqui dentro da igreja. É por isso que a gente não percebe as mínimas coisas. E eu gostei muito daquela dinâmica que o menino fez na célula, no núcleo lá, da pizza. Cadê o varão que fez a dinâmica da pizza? Rapaz, Deus te abençoe, cara. Vou botar você pregar aqui sobre dízimo agora, cara. O cara chegou e já está arrebentando. Sabe o que eu disse? Eu falei assim, mente de pregador. Recebe! Eu falei na hora que me contaram da dinâmica dele, eu falei assim, mente de pregador. Cara, a gente tem que ter a mente de Cristo. As pessoas estão se drogando, se prostituindo, se viciando, gastando com a miséria. Aí tem que ter lazer. Claro que tem que ter lazer, irmão. Lógico que tem que ter, você tem que passear com a família.
Mas olhe em volta e veja a grandeza do Evangelho. Até no lazer, você pode cuidar de alguém que está sofrendo. Jesus é o nosso bom samaritano que nos acolheu, nos curou, usou o seu sangue e o seu espírito para nos tratar. Ele manifestou a sua graça, o seu amor para conosco, nós não sendo merecedores. As pessoas não davam a mínima para você nem para mim. Mas Deus um dia usou alguém para falar do amor dele para nós. Usou ou não usou alguém? Sim ou não? Usou, irmão. Vários me feriram, mas Deus teve que usar alguém para cuidar de mim. E o diabo sempre usa alguém para ferir, para fazer a gente voltar lá para o caminho caído. Mas aquele que começou a obra, ele não para, ele continua fazendo. Se o inimigo tem homens ou mulheres ou pessoas dispostas a servi-lo, a ser um instrumento de destruição, Deus tem pessoas para serem instrumentos. Esse mundo está mergulhado na depressão porque falta ceifeiros, falta instrumentos, faltam mensageiros. Quando nós cuidamos das causas de Deus, Ele cuida das nossas. Fique em pé no seu lugar. Eu espero que você não esteja entre uns dos 17 milhões de brasileiros que sofrem de depressão. Mas se você está, eu quero dizer a você que existe alguém que operou de braços abertos na sua alma. Eu disse uma vez para minha esposa, eu estava deitado, me veio uma palavra no coração, eu compartilhei com ela na hora, acho que ela não entendeu muito bem. Eu disse assim para ela, acho que o Mateus ouviu também eu falar. Jesus é o único médico que operou sangrando. Quem trabalha no hospital sabe, o médico tem que ir lá. Onde é verde não pode tocar. O médico só toca nos instrumentos que já são esterilizados. Tem que ser um lugar completamente limpo de bactéria, de qualquer sujeira. Deixa eu te dizer, Jesus é o único médico que operou sangrando. Porque enquanto o sangue dele era derramado, ele curava a sua dor. Isaías diz, ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, ele levou sobre si. E sabe por que falei enfermidade e fala dor? Porque tem muita gente que é enfermo no corpo e tem dor na alma. Você deve conhecer alguém que já parou na frente do médico e o médico disse assim, você não tem nada. Doutor, eu tenho sim. Você não tem nada, está tudo certo. Doutor, eu tenho alguma coisa comigo. Sabe o que é? Quem sabe ela está caída. E não é o médico que vai levantá-la. Não é o psiquiatra. O psiquiatra está lá para tentar ajudar. Mas ele também precisa ser ajudado. Eu estou aqui para tentar te ajudar. Mas eu também preciso ser ajudado. Quem nos levanta é Jesus. E se tem uma forma de Jesus operar através dos seus olhos, através das suas mãos, é através da sua boca. Se você está sofrendo de depressão há tanto tempo, chegou a hora de você procurar o seu médico e dizer assim, doutor, obrigado porque o senhor tentou fazer todo o tratamento que eu fiz, mas agora eu descobri uma cura que não vem de uma farmácia. Eu descobri que eu sou um cidadão do céu. As pessoas têm medo de falar da sua fé, irmão. Não tenha medo de falar da Bíblia. Eu não falo da Bíblia porque as pessoas vão rir. Fale da Bíblia! Abra a boca e fala que você crê na Bíblia. Não há nenhuma ciência, por mais que ela seja top, nenhuma, matemática, física, química, nenhuma ciência pode contraditar a verdade do Evangelho. Nenhuma ciência contradita a história do Evangelho. A arqueologia não consegue apagar as memórias. De vez em quando eles descobrem uma ossada. Olha, Jesus não ressuscitou. Podem achar a ossada de tantos Jesus que quiser achar. O meu Jesus está vivo em glória.
Nós não dependemos de qualquer sistema. Você tem que falar. A palavra está na sua boca. E só há uma forma de vencer o mundo. É pela fé. João diz, vencemos o mundo pela fé. E não há fé sem palavra, sem Bíblia. Creia, creia. Irmão, o exercício da fé é diário. Você tem que crer todo dia. Pastor, há uma crise. Não tem, irmão. Na sua casa não vai ter crise. Não vai ter. Recebe em nome de Jesus. O teu patrão é capaz de ele ter que te pedir dinheiro emprestado. E nunca se ouviu os banqueiros, irmãos, eles enriquecem. Nunca se ouviu no Brasil tanto dinheiro ser emprestado. Há algo muito sério a vir pela frente. Mas a sua casa, pode vir a seca que for, na sua casa, Isaac plantou no deserto e colheu, irmão. E ele colheu, e ele abriu o poço e achou água. Então não tenha medo de crise. Um dia um profeta viu uma viúva desesperada. Meu marido morreu e me deixou dívidas. E agora os credores querem levar os meus filhos. Mulher, o que tu tens na tua casa? Ele só tinha uma coisa, o que era? Azeite. Vá, tome vasilhas emprestadas. Tome vasilhas. E assim foi, ela chamou os filhos e disse, vá nos vizinhos, procurem vasilhas. Vasilhas e vasilhas, e trouxeram-lhe as vasilhas, e como o profeta disse, ela começou a deitar o óleo naquelas vasilhas, e uma a uma aquelas vasilhas foram sendo cheias, e de repente acabaram-se as vasilhas, e ela disse, não há mais vasilhas, e os filhos disseram, mãe, não existe mais, acabaram as vasilhas. Então o azeite cessou, porque o azeite nunca acaba, enquanto tem vaso tem azeite. Enquanto há quem ouça a palavra sendo pregada. Aquela mulher pagou as dívidas dela com o azeite que ela tinha. Deixa eu te dizer, azeite naquele tempo era moeda de troca excelente. Com azeite ela comprava farinha, com azeite ela comprava peixe e já tinha um peixinho frito. Com azeite ela comprava trigo e ela fazia massa, fazia pão. Deixa eu te dizer, crise é para quem não tem fé. Porque uma alma que tem Cristo não tem crise, porque Jesus já te juntou no caminho, irmãos. Você já estava caído, prostrado, arrebentado, Ele te levantou. Não tenha medo. Vamos orar por cura nessa noite. Amém? Eu quero orar principalmente, como nós falamos, citamos aqui, a pastora também falou no louvor, há tantas pessoas com depressão. E eu quero pedir a você, você vai abrir o seu coração para Deus, entregando essa dor que você está sentindo na alma. Oh Espírito Santo, o Ministério de Louvor pode me ajudar aqui, por favor? Pela subida do altar aqui. Se você está aqui hoje e alguém te convidou, não estou te oferecendo nenhuma religião, porque nenhuma delas serve. Mas estou aqui na qualidade de ministro da palavra de Deus para dizer a você que somente Jesus é capaz de mudar a sua vida. Eu estava caído um dia pelo caminho. Fui deixado no caminho por causa de coisas que me aconteceram no mundo, pecado. O inimigo da minha alma saqueou o meu coração, tentou arrancar muitas vezes a fé. E ferido eu estava. Mas Jesus um dia me encontrou. Ele usou alguém. Ele usou alguém. Essa noite nós estamos aqui porque Jesus, Ele também usou alguém para que nós estivéssemos aqui, ouvindo a palavra dEle. Ele te chama para que você venha desfrutar de algo na sua alma, que nenhuma ou nada no mundo criado pelas mãos do homem, nada
nada, 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 nenhuma outra fé é capaz de apresentar aquilo que só Ele, o Deus vivo, tem poder para te apresentar. Uma graça poderosa. Ele te perdoa dos teus pecados, Ele te cura das feridas, Ele limpa o seu coração cheio de amargura, de abandono, de tristeza, de rejeição. Ele te cura, Ele te limpa, Ele arranca do seu coração toda a tristeza plantada desde a sua infância. Ele se apresenta como aquele que cuidou de você desde o ventre da mãe, antes da fundação do mundo. Ele já o conhecia. Deus, Ele tem, Jesus tem esse poder, e Ele apresenta o amor dEle a você, um amor derramado no seu coração pela palavra dEle, pelo Espírito Santo, um amor sobrenatural, um amor que cobre multidões de pecados, um amor que vem trazer cura ao seu coração ferido, um amor sobrenatural, um amor, se você ouviu tantos nãos, se você foi ferido muitas vezes quando era pequeno, Jesus diz para você hoje: sim filho, eu o chamei filho, chamei você do jeito que você é, do jeito que você está, para que eu possa operar na sua alma. Sim filho, sim, eu o amo, eu nunca o deixei, nunca o abandonei. Os seus amigos podem te abandonar, mas Ele nunca. Você pode ter sucesso e ser acompanhado de muitos, mas no dia da adversidade, no dia da dor, no dia da solidão, só Ele através do amor tão grande, pelo seu Espírito, Ele testifica em nós. Só o amor dEle, só Ele que nos acompanha pelo vale da sombra da morte, só o amor dEle que está conosco em meio às dores do mundo, às aflições do mundo. Só o amor de Jesus, só o amor de Jesus. Pelo sangue dEle fomos sarados, pelo seu Espírito fomos limpos, renovados. Seja você crente ou não, Jesus te ergue pelo caminho. Ele não veio a esse mundo para apresentar uma religião, mas Ele veio da sua glória. Ele veio a esse mundo para que nós pudéssemos ser curados, salvos por Ele. Ele disse: eu voltarei. Aleluia. Deixa o Espírito Santo te curar nessa hora. Abra o seu coração, enquanto o ministério de louvor vai adorando, vai entoando canções. O Espírito de Deus vai te curando. Se você quiser vir aqui à frente, receber algo de Deus novo, uma cura para a sua alma, uma cura física, eu vou estar aqui. Eu vou estar impondo as minhas mãos sobre os que querem ser curados nessa noite. Eu declaro em nome de Jesus uma unção de cura nesse lugar. A unção de cura nesse lugar. Aleluia.